Eu servi 12 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, dos 21 aos 33. Entrei como qualquer outro garoto que não sabia o que fazer da vida e achava que disciplina resolveria alguma coisa. Saí com uma pensão por invalidez psicológica que nunca expliquei direito para ninguém, nem para os médicos que assinaram o papel. Eles perguntaram se eu tinha visto combate. Eu disse que sim. Eles perguntaram se eu tinha perdido companheiros. Eu disse que sim. Eles anotaram estresse pós-traumático relacionado a operações de campo e me liberaram. Ninguém quis entrar em detalhe. Eu também não. O que vou tentar descrever aqui não tem testemunha viva que eu conheça além de mim. Não tenho provas. Não tenho documentos. Tudo o que carrego são fragmentos de memória que eu passei mais de uma década tentando encaixar em algo que fizesse sentido dentro do que eu achava que o mundo era. Não consegui. Então agora eu só organizo as peças como elas estão, sem forçar um desenho final. Talvez isso sirva para alguém, talvez não. Eu escrevo porque o silêncio começou a pesar mais do que o medo de falar. Minha trajetória militar foi relativamente comum até o 8º ano. Infantaria. Depois, uma transferência lateral para logística de transporte em base classificada. Eu era bom em seguir protocolo, não fazer pergunta e executar tarefa repetitiva sem reclamar. Isso deve ter chamado a atenção de alguém, porque em 2011 recebi uma convocação interna para uma entrevista de triagem que eu não tinha pedido. Fui informado por um oficial que eu nunca tinha visto antes, num corredor que eu nunca tinha pisado, dentro de uma ala da base que não constava no meu mapa de acesso. A entrevista durou 3 horas. Foram 4 pessoas. Nenhuma delas usava uniforme com identificação completa. As perguntas não eram técnicas, eram pessoais, sobre família, sobre fé, sobre o que eu faria se recebesse uma ordem que contrariasse minha formação moral. Eu respondi com honestidade, ou com o que eu achava que era honestidade naquela época. Disseram que eu seria contactado. 3 semanas depois, fui transferido. Nenhum papel oficial. Apenas uma nova credencial, um novo número de identificação interna e uma passagem para Nevada. Nunca usei o termo Área 51 enquanto estava lá. A gente chamava de complexo, ou simplesmente de Groom. Era uma instalação enorme, muito maior do que qualquer imagem de satélite pública sugere. A parte que aparece nas fotos é só a superfície administrativa. O que importa fica embaixo. Túneis, elevadores que descem por minutos, níveis isolados por portas que exigem 3 tipos de autenticação diferente. Eu trabalhei nos níveis intermediários. Nunca desci até o fundo. Nem todo mundo que trabalha lá sabe o que acontece 2 andares abaixo do seu. Você executa sua função, cumpre seu protocolo, dorme no alojamento, acorda, repete. O isolamento é físico, mas também psicológico. Não tem janela. Não tem referência de hora natural. A luz é sempre artificial. O ar é sempre filtrado. Você vai perdendo a noção do que é um dia normal. Minha função inicial era segurança de perímetro interno. Não da base inteira, apenas de um setor específico que a gente chamava de Ala D. Eu fazia ronda a pé, acompanhado de outro soldado, sempre em dupla, sempre em silêncio. A gente não conversava durante o turno, não por ordem explícita, mas porque, rapidamente, você entende que qualquer palavra dita ali dentro pode ser ouvida, gravada, analisada. As paredes tinham câmeras, os corredores
tinham sensores. Até o banheiro tinha monitoramento de tempo de permanência. Você começa a sentir que não está sozinho, nem quando está. A ala D era diferente das outras. O protocolo era mais rígido. As portas eram mais grossas. E havia um cheiro que eu nunca soube identificar. Não era químico, não era orgânico. Era algo entre os dois. Adocicado, mas pesado. Às vezes dava náusea. Outras vezes você nem percebia. Eu perguntei uma vez para o meu parceiro de turno se ele sentia. Ele olhou para mim e não respondeu. 2 dias depois, ele foi transferido. Nunca mais vi. Nos primeiros 6 meses, eu não vi nada que fosse fora do operacional padrão. Containers selados. Técnicos entrando e saindo com equipamento. Muito cabo, muita refrigeração, muito metal polido. Nada que gritasse alienígena. Nada que parecesse filme. Só burocracia, hierarquia e silêncio. Mas tinha algo errado na forma como as pessoas se moviam. Os civis que trabalhavam lá, os cientistas, os técnicos, eles não conversavam entre si como pessoas normais conversam. Eles falavam pouco, andavam rápido, evitavam contato visual. Pareciam cansados de um jeito que sono não resolve. Em outubro de 2011, houve uma mudança de protocolo. Fui chamado junto com outros 5 soldados da minha unidade para um briefing fechado. O oficial que conduziu não se identificou. Ele disse que seríamos remanejados para uma operação de contenção e transporte interno de material biológico sensível, não classificado como humano, não classificado como animal, apenas entidade orgânica autônoma sob custódia federal. Ele não usou a palavra alienígena, não usou a palavra extraterrestre, mas também não precisava. A sala ficou em silêncio. Ninguém fez pergunta. Assinamos um termo de confidencialidade adicional, com cláusulas que incluíam prisão perpétua e desaparecimento administrativo. Eu assinei. Todos assinaram. 3 dias depois, eu vi pela primeira vez. Não foi dramático. Não teve luz. Não teve som estranho. Foi durante uma transferência de rotina entre 2 laboratórios. Eu estava no corredor de transição, junto com outros 4 soldados, formando um perímetro, enquanto uma equipe médica movia uma maca selada. A maca era fechada, mas tinha uma seção translúcida na parte superior, algo como um visor de vidro grosso. Eu não deveria olhar. A ordem era clara. Olhos no perímetro, não no objeto. Mas eu olhei. Ele estava deitado, pequeno, talvez 1,5 metros de comprimento. A pele era cinza, mas não opaca. Parecia refletir a luz de um jeito errado, como se fosse levemente úmida, mas sem brilho. A cabeça era desproporcional, grande demais. Os olhos estavam fechados, ou pelo menos eu achei que estavam fechados, porque não vi pupila, só uma membrana escura e lisa. Os braços eram finos, longos demais para as proporções do tronco. 3 dedos em cada mão, ou talvez 4, eu não consegui contar direito. Ele não se movia. Eu senti algo no peito. Não foi medo, foi outra coisa. Uma pressão, como se o ar tivesse ficado mais denso. Eu olhei por não mais que 3 segundos, mas quando virei a cabeça de volta para o corredor, minha visão estava embaçada. Não chorei, mas meus olhos estavam molhados. Não sei explicar isso até hoje. A maca passou. O procedimento foi concluído. Voltei para o alojamento no fim do turno e não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto. Pensei em ligar para minha mãe. Eu não ligava faz meses. Pensei no que eu diria. Pensei em como seria impossível dizer qualquer coisa real. Então, não liguei.
Depois daquilo, as transferências se tornaram mais frequentes. Não sempre com entidades visíveis, mas com o mesmo protocolo pesado, a mesma tensão no ar. Eu comecei a reparar em detalhes. Os técnicos usavam luvas diferentes dependendo do laboratório de origem. Alguns saíam com as mãos tremendo. Outros saíam em silêncio absoluto, com o rosto duro, como se tivessem visto algo que não devolveria o olhar da mesma forma. Eu nunca perguntei, mas a pergunta ficava. Houve um incidente em março de 2012. Não sei o que aconteceu exatamente, mas sei que um dos laboratórios da ala D foi isolado por 48 horas. Ninguém entrou, ninguém saiu. Soldados da nossa unidade foram posicionados nas entradas com ordens de atirar em qualquer pessoa que tentasse forçar passagem, mesmo que fosse pessoal autorizado. A ordem veio direto do comando, sem contexto, sem explicação, apenas execute. Durante aquelas 48 horas, eu ouvi sons vindos de dentro. Não eram mecânicos, não eram humanos, eram algo entre um zumbido e um lamento. Baixo, contínuo. Eu senti ele nos ossos antes de ouvir com os ouvidos. O soldado que estava comigo começou a sangrar pelo nariz. Ele não percebeu até eu avisar. Limpou com a manga e continuou na posição. Nenhum de nós pediu substituição. Nenhum de nós quis demonstrar fraqueza. Quando o laboratório foi reaberto, uma equipe de limpeza entrou vestida com trajes de contenção nível A. Saíram 6 horas depois com contêineres selados. 3 técnicos que trabalhavam lá foram removidos. Não transferidos, removidos. Eu nunca soube para onde. Uma semana depois, durante um briefing de segurança, fomos informados de que o incidente tinha sido causado por reação autonômica inesperada de entidades sob contenção. Nenhuma outra informação foi dada. Nenhuma pergunta foi permitida. Foi depois disso que eu comecei a sentir algo diferente. Não fisicamente, mas mentalmente. Pensamentos que não pareciam meus. Imagens que eu via quando fechava os olhos. Não eram sonhos, eram mais nítidas, mais organizadas. Eu via corredores que eu nunca tinha andado, salas que eu nunca tinha entrado, e rostos. Rostos que não eram humanos, mas que me olhavam com algo que parecia reconhecimento. Eu achei que estava enlouquecendo. Cheguei a procurar a enfermaria. Disse que estava com insônia. Me deram comprimidos. Não ajudaram. As imagens continuaram. Só que agora elas vinham acompanhadas de uma sensação. Não era hostil, não era calorosa. Era algo como atenção, como se algo estivesse tentando me localizar ou me entender. Eu não contei para ninguém. Segui minha rotina, fiz minhas rondas, cumpri meus protocolos, mas por dentro algo estava mudando. Eu não acreditava mais que estava só protegendo uma instalação militar. Eu estava participando de algo que eu não entendia e que ninguém tinha intenção de me explicar. E pior, eu sentia que o que estava sendo mantido ali embaixo não era inerte, não era objeto, não era só biologia. Tinha algo acontecendo, algo ativo. Em junho de 2012, fui convocado para uma tarefa diferente. Não era ronda, não era transporte, era observação. Fui levado a uma sala de controle que eu nunca tinha visto, com vidros espelhados, dando para uma câmara do outro lado. Dentro da câmara havia uma das entidades. Ela estava sentada, não em cadeira, apenas no chão, de frente para o vidro. Os olhos dela estavam abertos. Eram completamente negros, profundos, sem reflexo. Um técnico ao meu lado disse que ela estava em estado de comunicação passiva.
Perguntei o que isso significava. Ele não respondeu. Apenas anotou algo numa prancheta e continuou observando. Eu fiquei ali por 1 hora. A entidade não se mexeu, não piscou. Mas eu senti que ela sabia que eu estava ali, não pela visão, por outra coisa. Quando saí da sala, minha cabeça estava latejando. Não era dor, era pressão, como se algo tivesse sido colocado dentro e não coubesse direito. Voltei para o alojamento, sentei na cama, olhei para o espelho. Meus olhos estavam vermelhos, não de sono, de tensão. Eu parecia 10 anos mais velho. Essa foi a primeira vez que eu pensei seriamente em pedir transferência. Mas eu sabia que não podia. Não daquele lugar. Ninguém pede para sair da área 51. Você termina seu tempo, ou você é removido. Não existe meio termo. Eu tinha mais 6 meses de contrato naquela função. 6 meses que pareceram 6 anos. Porque depois daquela sala, depois daquele olhar, eu sabia que algo tinha mudado. Não no mundo, em mim. E eu ainda não tinha ideia do quanto. Os meses seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Não porque eu não falava. Eu falava o necessário. Respondia quando chamado. Confirmava ordens. Mas por dentro, algo tinha desligado. Ou ligado. Eu não sei qual dos dois. Eu passava pelos corredores da ala D e sentia como se estivesse sendo observado por algo que não estava nas câmeras. Não era paranoia. Era diferente. Era uma certeza quieta, incômoda, que você não consegue provar, mas também não consegue ignorar. As imagens que eu via quando fechava os olhos ficaram mais frequentes. Não eram caóticas. Eram quase didáticas. Eu via símbolos, formas geométricas que eu não conhecia, mas que pareciam significar alguma coisa. Às vezes, eu via sequências de cores. Outras vezes, apenas texturas, como se alguém estivesse me mostrando detalhes de algo grande demais para eu ver por inteiro. Eu tentava desenhar quando acordava. Anotava num caderno pequeno que eu escondia embaixo do colchão. Nada fazia sentido sozinho, mas junto parecia haver uma lógica, uma gramática, como se fosse o começo de uma língua. Eu nunca mostrei aquilo para ninguém, nem aos colegas, nem aos superiores, porque eu sabia que se mostrassem, eu seria tirado de campo, provavelmente internado, possivelmente isolado. E alguma coisa dentro de mim não queria que isso parasse. Não porque eu estava entendendo, mas porque eu sentia que estava começando a ouvir. Em agosto de 2012, houve uma mudança de comando na ala D. Um novo oficial assumiu, nome que eu nunca soube, rosto que eu vi apenas de longe. Com ele veio uma ordem nova. Todas as equipes de segurança que tivessem contato indireto ou direto com as entidades deveriam passar por avaliações psicológicas trimestrais obrigatórias. Não era sugestão. Era protocolo fechado. Quem não comparecesse seria removido administrativamente. Fui chamado na 2ª semana de setembro. A sala era pequena, sem janelas, com uma mesa, 2 cadeiras e uma câmera no canto superior esquerdo. A psicóloga era civil, jovem. Não devia ter mais de 30 anos. Ela tinha uma pasta com meu nome, meu histórico e anotações que eu não conseguia ler de onde eu estava. Começou com perguntas genéricas. Como eu estava dormindo, se eu sentia ansiedade, se eu tinha pensamentos intrusivos. Eu menti em todas. Disse que estava bem, que dormia normal, que não tinha nada fora do comum. Ela me olhou por um tempo longo antes de anotar. Depois perguntou: "Você já sentiu que algo estava tentando se comunicar com você?"
Eu travei. Não porque a pergunta fosse absurda, mas porque ela era exata, específica demais para ser casual. Eu disse que não. Ela anotou de novo. Disse que eu podia ir. Quando levantei, ela falou sem olhar para mim. Se mudar de ideia, você pode solicitar uma sessão extra sem registro oficial. Eu não respondi. Saí. 2 dias depois, um dos soldados da minha unidade desapareceu. Não foi transferido. Não foi licenciado. Simplesmente não apareceu mais. O nome dele sumiu da escala. O beliche dele foi esvaziado. Ninguém comentou. Ninguém perguntou. Era como se ele nunca tivesse existido. Eu sabia que ele tinha começado a falar demais. Tinha comentado com outro soldado que estava vendo coisas, que não conseguia mais distinguir sono de vigília, que sentia que algo estava entrando quando ele fechava os olhos. 1 semana depois, ele sumiu. Eu entendi a mensagem. Ficar quieto não era recomendação, era sobrevivência. Foi em outubro que tudo mudou. Fui designado para uma escolta interna que não estava na programação regular. 3 soldados, incluindo eu, acompanhando 2 técnicos até um laboratório no nível mais baixo da ala D que eu tinha acesso. Era uma área que eu raramente ia. O ar lá embaixo era mais frio. O som das portas ao fechar ecoava diferente, mais abafado, como se o espaço fosse menor do que parecia. Os técnicos entraram, nós ficamos do lado de fora, posicionados. A porta era grossa, metálica, com visor de vidro reforçado. Eu não devia olhar, mas olhei. Dentro havia uma câmara circular, com iluminação azulada vindo do teto. No centro havia uma das entidades. Ela estava em pé, sozinha, sem contenção visível, sem amarras, apenas em pé, de frente para a parede oposta. Os técnicos se aproximaram com equipamento que eu não reconheci. Algo com sensores, telas, cabos, ligados a um console móvel. Um deles falou alguma coisa. Eu não ouvi o quê, mas a entidade virou a cabeça, devagar. Não o corpo, só a cabeça. E olhou diretamente para o vidro, diretamente para mim. Eu senti como se tivesse levado um soco no peito sem que ninguém tivesse me tocado. Minha visão escureceu nas bordas, minha respiração travou. Eu não conseguia desviar o olhar, não porque eu não quisesse, mas porque algo estava segurando, não fisicamente, mas segurando. E então eu ouvi, não com os ouvidos, foi dentro da cabeça. Uma voz que não era voz, era pensamento estruturado, limpo, direto. E ela disse: "Você está pronto?" Eu não respondi, não sabia como, mas algo dentro de mim deve ter reagido, porque a sensação mudou, ficou mais densa, mais quente. E a entidade inclinou a cabeça, levemente, como se estivesse confirmando algo. Eu recuei, virei o rosto, respirei fundo. Quando olhei de novo, ela tinha voltado para a posição original, de costas, imóvel. Os técnicos continuaram o procedimento como se nada tivesse acontecido. Talvez para eles nada tivesse acontecido, mas para mim tudo tinha mudado. Naquela noite eu não consegui dormir. Não por medo, mas porque algo dentro de mim estava vibrando, como se tivesse sido ligado um interruptor que eu não sabia que existia. Eu fechava os olhos e via formas se movendo, não caóticas, organizadas, como se fossem me mostrando camadas. Primeiro, algo simples, depois, algo mais complexo, depois, algo que eu não tinha estrutura mental para processar, mas que estava sendo oferecido mesmo assim. Eu comecei a entender que aquilo não era invasão, era convite. Nos dias seguintes, eu fui designado mais vezes para aquela área. Não sei se foi intencional ou coincidência, mas eu voltei.
E toda vez que eu estava perto daquela câmara, eu sentia a presença, a atenção. Não era hostil, não era amorosa, era funcional, como se eu estivesse sendo preparado, testado, medido. Eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo, que eu nunca tinha feito antes, sobre o que era real, sobre o que eu achava que sabia, sobre Deus. Eu tinha sido criado católico, não praticante, mas tinha a base: céu, inferno, Jesus, salvação, estrutura simples, confortável. Mas agora, aquilo tudo parecia pequeno, não errado, só insuficiente, como se fosse uma tradução ruim de algo maior. Eu pensei em Deus olhando para aquela entidade. Pensei no que a igreja diria. Demônio, provavelmente. Engano. Teste de fé. Mas aquilo não parecia demoníaco. Não parecia anjo também. Parecia outra coisa. Algo que não cabia nas categorias que eu conhecia. Em novembro, durante uma das escoltas, eu fiz algo que eu não devia. Encostei a mão no vidro da câmara. Foi rápido. Não mais que 2 segundos. Mas, quando eu toquei, senti um choque. Não elétrico, mental. Como se algo tivesse passado por mim. Uma rajada de informação que eu não consegui segurar. Imagens, sons, sensações. Tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Eu vi terra de longe. Vi oceanos. Vi luzes. Vi cidades. Mas não do jeito que eu conhecia. Vi de cima. De muito longe. E depois vi mais longe ainda. Vi escuridão, estrelas, vazio e algo entre o vazio, algo que se movia sem ser matéria, algo que existia sem forma. E então eu ouvi de novo. Você chama isso de Deus, nós chamamos de origem, não é diferente. Eu caí, literalmente. Sentei no chão com as costas na parede, tentando respirar. O outro soldado veio me ajudar. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que tinha ficado tonto. Ele me levou de volta para o corredor. Eu fui dispensado do turno. Voltei para o alojamento. Fiquei deitado por horas, sem dormir, só processando. Se aquilo era verdade, então tudo que eu achava que sabia sobre criação, sobre sentido, sobre o que vem depois, estava errado. Ou não errado, incompleto. E isso era pior, porque erro você corrige, incompletude você não sabe como preencher. Eu comecei a me afastar dos outros, não de propósito, mas eu não conseguia mais participar de conversas normais, sobre esporte, sobre família, sobre planos para o futuro. Tudo parecia superficial demais, ou distante demais, como se eu estivesse assistindo de fora. Um dos soldados percebeu, me chamou para conversar, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ele disse que eu parecia diferente, mais quieto, mais ausente. Eu disse que era só cansaço. Ele não insistiu, mas eu vi no olhar dele que ele não acreditou. Em dezembro de 2012, houve outro incidente, maior, mais grave. Um dos laboratórios entrou em lockdown total, alarmes, evacuação parcial. Soldados armados posicionados em todas as saídas. Eu estava de folga, mas fui chamado. Quando cheguei, o corredor já estava isolado. Ninguém explicou o que tinha acontecido. Apenas disseram para ficar em posição e não deixar ninguém passar. Ficamos ali por 6 horas. Durante esse tempo, eu ouvi vozes, não pelo rádio, dentro da cabeça, múltiplas, sobrepostas. Algumas pareciam humanas, outras não. Não eram palavras, eram frequências, sentimentos traduzidos em som, desespero, confusão e algo mais fundo, algo que parecia tristeza. Não pessoal, tristeza antiga, como de quem perdeu algo que não pode ser recuperado. Quando o lockdown foi liberado, 3 cientistas saíram carregados, inconscientes. Um deles nunca voltou. Os outros 2 foram isolados,
Semanas depois, soube por um técnico que eles tinham tentado estabelecer um protocolo de comunicação direta com uma das entidades. Algo deu errado, não fisicamente, mentalmente. Eles não aguentaram o contato. Entraram em colapso neurológico. Um deles ainda estava internado quando eu saí de lá. Foi nesse momento que eu entendi. Aquilo que estava acontecendo comigo não era normal, não era seguro e não era controlado. Eu estava sendo exposto a algo que alterava a percepção, que reprogramava entendimento, que substituía certezas por perguntas que não tinham resposta fechada. E o pior, eu não queria que parasse, porque pela primeira vez na vida, eu sentia que estava perto de algo verdadeiro, não confortável, não seguro, mas verdadeiro. Parte 3, janeiro de 2013. Começou com uma convocação que eu não esperava. Fui chamado ao gabinete de um oficial que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo nome aparecia em documentos internos que eu assinava. Ele não usava uniforme completo. Apenas camisa, calça tática e uma credencial que não tinha foto. A sala era pequena, sem decoração, sem janela, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Ele me pediu para sentar. Eu sentei. Ele abriu uma pasta. Não disse meu nome. Não se apresentou. Apenas começou a falar. Disse que eu tinha sido observado nos últimos meses, que meu comportamento tinha apresentado alterações sutis, mas consistentes, que eu tinha se tornado mais isolado, mais introspectivo, e que durante as avaliações psicológicas, minhas respostas tinham demonstrado padrões de resposta evasiva. Ele não estava me acusando, estava constatando. Então ele perguntou: "Você está sentindo algo que não deveria?" Eu fiquei em silêncio, não porque eu não quisesse responder, mas porque eu não sabia como responder sem me comprometer. Ele esperou. Depois disse: "Você não é o primeiro e provavelmente não será o último. Alguns dos nossos melhores técnicos passaram pelo mesmo processo. Exposição prolongada gera ajustes, nem sempre controláveis." Ele fechou a pasta. Olhou diretamente para mim. "Você vai ser transferido para uma função diferente. Não é punição, é protocolo. A partir de agora, você vai participar de sessões supervisionadas de contato indireto. Vamos monitorar suas respostas. Se você se mantiver estável, continua. Se não, você será desligado e realocado, sem penalização oficial, mas com acompanhamento vitalício." Eu perguntei o que era contato indireto. Ele disse que eu veria. Dispensou-me com um gesto. Saí dali sabendo que eu tinha cruzado algum tipo de linha invisível e que não havia mais volta. 3 dias depois, comecei as sessões. Eram realizadas numa sala diferente, menor, com iluminação controlada e ausência total de som externo. Eu entrava sozinho. Sentava numa cadeira no centro. Na minha frente havia um painel de vidro grosso. Do outro lado, numa câmara isolada, ficava uma das entidades. Ela ficava sentada, imóvel, de frente para mim. Eu era instruído a apenas observar, não falar, não reagir, apenas estar presente. Nos primeiros minutos, nada acontecia. Eu olhava, ela olhava. Não havia movimento, não havia som, mas aos poucos, algo começava. Não era físico, era como se o ar ficasse mais denso, como se o espaço entre mim e o vidro se enchesse de algo que eu não conseguia nomear. Pressão, presença, atenção concentrada. E então, as imagens vinham, não nos meus olhos, na minha mente. Nítidas, estruturadas. Não eram pensamentos meus. Eram informações sendo entregues. Às vezes,
eu via símbolos. Outras vezes, conceitos abstratos traduzidos em sensações, expansão, conexão, ciclo, origem. Eu não entendia completamente, mas algo dentro de mim registrava, como se uma parte de mim, que eu não conhecia, estivesse aprendendo uma linguagem que eu não sabia que existia. As sessões duravam entre 20 e 40 minutos. Quando terminavam, eu saía exausto, não fisicamente, mas mentalmente esvaziado, como se eu tivesse corrido uma maratona só pensando. Eu era levado para uma sala de recuperação, onde ficava deitado por 1 hora antes de voltar para o alojamento. Ninguém me perguntava o que eu tinha visto. Apenas anotavam meu estado, mediam pressão, batimento cardíaco, dilatação da pupila. Tudo ia para um relatório que eu nunca vi. Durante as semanas seguintes, as sessões se intensificaram, não em frequência, mas em profundidade. As imagens ficaram mais complexas. Eu comecei a ver, não só formas, mas narrativas, histórias sem palavras. Eu vi algo que parecia ser a origem deles, não nascimento, algo anterior. Eu vi luz se organizando, vi consciência surgindo antes de corpo, vi civilizações inteiras se formando, não em planetas, mas em estados intermediários entre matéria e energia. E eu vi Terra, mas não do jeito que eu conhecia. Eu vi Terra sendo visitada repetidamente, ao longo de milênios, não como conquista, mas como observação, como se fôssemos um experimento em andamento, algo sendo acompanhado, ajustado, mas nunca controlado, livre, mas não sozinho. E então, numa das sessões, eu vi algo que me quebrou. Eu vi o que eles entendiam como Deus. Não era pessoa, não era entidade, era campo, estrutura, algo que permeava tudo, mas que não intervinha. Origem de toda consciência, mas sem intenção pessoal, sem julgamento, sem céu ou inferno. Apenas continuidade. Tudo o que existia, existia dentro disso. E voltava para isso, sempre. Eles não negavam Deus. Eles tinham outra definição. E essa definição desmantelava tudo o que eu tinha aprendido sobre propósito, sobre salvação, sobre o que acontecia depois. Porque se Deus era apenas origem e não juiz, então o que importava não era obediência, era evolução, compreensão, expansão de consciência. E isso não tinha garantia, não tinha roteiro, cada um construía sozinho. Eu saí daquela sessão chorando, não de tristeza, não de alívio, de sobrecarga, porque eu não tinha estrutura interna para processar aquilo. Eu tinha sido criado acreditando que havia certo e errado, que havia recompensa e punição, que se eu seguisse as regras, eu estaria seguro. Mas aquilo que eu estava vendo não oferecia segurança, oferecia vastidão, liberdade assustadora, responsabilidade total. Eu parei de rezar, não porque eu deixei de acreditar, mas porque eu não sabia mais para quem rezar, ou como. As palavras que eu usava antes pareciam infantis, insuficientes, como se eu estivesse tentando falar com o oceano, usando linguagem de poça. Os técnicos que me acompanhavam notaram a mudança. Um deles me perguntou, fora de protocolo, se eu queria parar. Eu disse que não. Ele disse que eu podia, que ninguém era obrigado a continuar. Eu perguntei se alguém já tinha parado. Ele disse que sim. Eu perguntei o que tinha acontecido com essas pessoas. Ele não respondeu. Apenas disse que eu tinha escolha. Mas eu não sentia que tinha. Não porque estivessem me forçando, mas porque algo dentro de mim tinha sido ativado. E desligar aquilo agora seria como fechar os olhos depois de aprender a ver. Eu podia até tentar, mas eu saberia que estava fingindo. Em março, houve uma mudança no protocolo.
Eu fui informado de que a próxima sessão seria diferente. Não mais apenas observação, tentativa de comunicação direta, não verbal, não tecnológica, apenas presença consciente. Eu seria colocado na mesma sala que a entidade, sem vidro, sem barreira física, apenas nós dois. Eu perguntei se era seguro. O técnico disse que, fisicamente sim, mentalmente, dependia de mim. Se eu resistisse, poderia haver dano. Se eu aceitasse, poderia haver integração. Mas não havia garantia. Cada caso era único. Eu aceitei. No dia da sessão, eu fui levado para uma câmara que eu nunca tinha visto. Era redonda, com paredes lisas, sem ângulos retos. A luz era difusa, sem fonte clara. No centro, havia a entidade, sentada, imóvel, esperando. Eu entrei sozinho. A porta foi fechada atrás de mim. Eu fiquei em pé por alguns segundos, apenas respirando. Então me sentei, a uns 3 metros de distância. Olhei para ela. Ela olhou para mim e algo se abriu. Não foi invasão. Foi como se uma porta interna que eu nunca tinha percebido fosse destrancada. E do outro lado havia presença, vasta, antiga, não hostil, não calorosa, apenas presente e consciente. Eu senti medo, não dela, mas do que eu poderia me tornar se eu deixasse aquilo entrar completamente. Porque eu sabia que se eu aceitasse, eu não voltaria igual. Não voltaria com as mesmas crenças, com as mesmas certezas, com a mesma versão de mim. Mas eu também sentia que recusar era desperdiçar algo raro, algo que poucas pessoas teriam acesso, algo que, se eu perdesse, eu passaria o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse deixado. Então, eu respirei fundo e deixei. O que veio depois não tem tradução perfeita. Foi como se minha mente se expandisse além do meu corpo. Eu continuava sentindo meu corpo, mas ele era só uma parte. Eu sentia a sala, sentia a instalação inteira, sentia o planeta e além, não com detalhes, mas com presença. Como se tudo estivesse conectado por algo invisível, mas absolutamente real. E dentro dessa conexão, eu senti algo que eu só posso descrever como intenção universal, não pessoal, não dirigida a mim, mas permeando tudo, como se existência em si fosse um movimento em direção a algo, não um destino, mas uma direção, complexidade, consciência, integração. E eu entendi, sem que ninguém dissesse, que isso era o que eles chamavam de origem e o que nós chamávamos de Deus. E que a diferença estava só na linguagem, não na coisa em si. Quando a sessão terminou, eu não lembro de ter saído. Eu lembro de estar deitado na sala de recuperação, olhando para o teto, com lágrimas escorrendo dos lados do rosto. Não de dor, de compreensão incompleta. Porque eu tinha visto algo grande demais e eu sabia que eu nunca ia conseguir explicar, nem para mim mesmo. 3 semanas depois, meu contrato foi encerrado. Não por punição, mas por protocolo. Eu tinha atingido o limite de exposição segura. Fui transferido para uma base administrativa em outra parte do país. Fui acompanhado por 2 anos por psicólogos militares. Fui orientado a nunca falar sobre o que tinha visto. Assinei mais papéis. Recebi minha pensão. Fui dispensado com honras e fui mandado de volta para uma vida que não me cabia mais. Hoje, 13 anos depois, eu ainda não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu não virei espiritualista, não virei ateu, não virei nada. Eu só fiquei diferente, mais quieto, mais deslocado. Eu olho para pessoas falando sobre Deus com certeza e eu sinto inveja, porque eu não tenho mais certeza.
Eu tenho vastidão. E vastidão não acalma, ela só expande. Eu não sei se o que eu vi era verdade. Eu não sei se foi real ou se foi induzido. Mas eu sei que mudou quem eu sou e que eu nunca mais vou conseguir acreditar em respostas pequenas para perguntas grandes